O Senado promoveu no dia 1º de julho, aqui, um amplo debate sobre o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução de salário. Estiveram presentes senadores, senadoras, deputados estaduais, federais, ministros de Estado, centrais sindicais, confederações, movimentos sociais, representantes de empresários, associações cooperativas, especialistas e representantes dos 3 setores da economia nacional. Quero enaltecer a pluralidade e o alto nível do debate. Esse encontro durou mais de 10 horas. Falaram 56 convidados. Foi uma sessão temática presidida pelo senador Laércio Oliveira e por mim. Aliás, o senador Laércio foi o primeiro signatário do requerimento do pedido da sessão. Quero agradecer também as suas palavras sobre o nosso trabalho no Senado e também por ter dividido a presidência dos trabalhos com este senador. Muito obrigado, senador Laércio. Agradeço também ao presidente do Senado, senhor Davi Alcolumbre, e ao presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, por terem pautado esse tema lá na Câmara, já votado, e aqui está pronto para que a CCJ e o plenário vote. A sessão do dia 1º ocorreu depois de uma conversa que tivemos, eu e outros senadores, com o presidente Davi. Ele recebeu, inclusive, nesse dia, as centrais sindicais e fez um questionamento fundamental. Ele disse que virou notícia e o debate continua até hoje. Qual o motivo de colocar em uma regra de transição na PEC 221/2019 aprovada na Câmara? Eu disse a ele que, de fato, na Constituinte de 1988, e eu estava lá, quando da redução da jornada de 48 horas para 44, não houve, no texto da Constituição, regra de transição. Quero também aqui deixar meus cumprimentos à líder do governo no Senado, senadora Tereza Leitão, que fez uma bela fala. Ela lembrou que esse tema é debatido há décadas. Da mesma forma, enaltecer as palavras de todos os senadores e senadoras, entre os quais que usaram a palavra, Rogério Carvalho, Cleitinho, Jaime Campo, que fizeram falas incisivas sobre a importância do fim da escala 6x1. Destaco também a posição do senador Romário, senador Steve, senador Zequinha Marinho, Jader Barbalho e tantos outros, Zenaide Maia, que se posicionaram também contra a jornada 6x1, favorável a 5x2. Senhor presidente, eu posso dizer, senador Chico Rodrigues, que tem também uma posição semelhante à minha, que 80% dos oradores que aqui estiveram foram favoráveis à redução da jornada. Há questões pontuais a serem resolvidas, segundo eles. Entendo que elas poderão ser resolvidas na implementação, como foi feito depois da promulgação da Constituição de 88. Senadora Damares, que já está aqui também, como sempre, é uma satisfação falar sobre a escuta muito atenta, como sempre, de Vossa Excelência. É fundamental que o Senado vote o quanto antes a PEC 221/2019. Ela já foi aprovada na Câmara, 513 parlamentares, somente 19 votou contra. Pesquisas apontam que mais de 80% da população brasileira apoia o fim da escala 6x1, passando então para 5x2. Com isso, redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução de salários. Estamos tratando de políticas humanitárias, de distribuição de renda, de solidariedade e de justiça social. Estamos falando do presente e do futuro de gerações. Estamos falando de famílias, de saúde física e mental, de mais tempo para o estudo, para a qualificação profissional, para a cultura, para o lazer, a convivência do dia a dia da nossa gente. Estamos falando das famílias, estamos falando, acima de tudo, da vida, inclusive religiosa e espiritual. Esse debate acompanha a própria história da humanidade. Está presente em diferentes manifestações da cultura, da política e do pensamento social. A literatura mundial há muito tempo reflete sobre o excesso de trabalho e o desejo humano para a dignidade e convivência. Charles
Como eu disse aqui no dia 1º, Charles Dickens, em Tempos Difíceis, 1854, ou seja, há mais de 170 anos, retratou os impactos da Revolução Industrial sobre os trabalhadores. Émile Zola, em Germinal, 1885, denunciou as condições desumanas enfrentadas pelos mineiros. Abolicionistas e escritores como Joaquim Nabuco, André Rebouças, Luiz Gama, Castro Alves, Maria Firmina dos Reis, Machado de Assis, antes da Lei Áurea, 1888, tratavam já desse tema tão grave que seria a escravidão, o trabalho escravo. André Morrow, em A Condição Humana, 1933, refletiu sobre a luta dos seres humanos por dignidade em tempos de profunda transformação social. Patrícia Galvão, a brasileira Pagu, em Parque Industrial, 1933, expôs a dura realidade das operárias brasileiras. John Steinbeck, em Vinhas da Ira, 1939, mostrou o drama dos trabalhadores expulsos da terra, condenados à miséria da Grande Depressão. No cinema, Charlie Chaplin já fazia um alerta em tempos modernos, 1936, quando mostrou o trabalhador submetido ao ritmo frenético das máquinas, em um sistema que agredia a condição humana. Ele disse: vós sois homens, não são máquinas. A história também nos ensina, quando assumiu a presidência dos Estados Unidos, 1933, Franklin Delano Roosevelt defendeu a redução da jornada de trabalho como uma das formas de enfrentar o desemprego provocado pela Grande Depressão. A lógica era simples e profundamente humana: distribuir melhor o trabalho para gerar mais oportunidades. Naquele mesmo ano, chegou a tramitar no Congresso norte-americano o chamado Black-Cornell Bill, que propunha uma jornada máxima de 30 horas semanais em diversos setores da economia. Poucos anos depois, 1938, ainda com Roosevelt, veio a Lei de Normas Justas no Trabalho, uma das mais importantes legislações trabalhistas da história dos Estados Unidos. Ela instituiu a jornada de 40 horas semanais, que nós estamos lutando hoje, o pagamento de horas extras, salário mínimo federal e limites ao trabalho infantil, um marco que influenciou legislações trabalhistas em todo o mundo. No Brasil, Getúlio Vargas estabeleceu, em 1932, a jornada de 48 horas semanais. Regra, em seguida, consolidada na CLT de 1943. Até então, não havia limites, era o caos. Você tinha que trabalhar 8, 10, 12, 14, até 16 horas por dia. Décadas depois, na Assembleia Nacional Constituinte, 1987, 1988, eu estava lá. Participei do debate, do diálogo, fui constituinte e conseguimos reduzir, sem nenhum trauma nacional ou de quebrar isso ou aquilo, como alguns dizem, nós saímos de 48 para 44, exatamente 4 horas menos, como estão propondo hoje. Participei ativamente daquele debate. Fui deputado constituinte. Cumprimento aqui o centrão da época, porque eles foram fundamental para ajudar a construir o diálogo. Nós queríamos já as 40 horas. E eles disseram: numa vez só não dá. Vocês têm hoje 48, então vamos fazer o acordo nas 44 horas semanais. E assim foi feito. Votamos por unanimidade. Ninguém saiu prejudicado, nem politicamente, ou seja, reduzimos 4 horas. É o mesmo que estão propondo hoje, 40 anos depois. A Constituinte foi um grande exemplo de diálogo democrático. Tivemos a oportunidade de construir consenso e promover avanços ao lado de homens e mulheres que fizeram história nesse país. Lembro Ulisses Guimarães, Mário Covas, Jarbas Passarinho, Delfim Neto, Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco. Todos foram constituintes. Luiz Inácio Lula da Silva, Moema Santiago, Abigail Feitosa, Benedita da Silva e tantos outros. Não vou citar qual aqui os 513 e os 81 senadores, porque não tenho tempo. Lembro que o presidente da República, naquele período, era José Sarney, que não criou nenhum obstáculo. Ele foi importantíssimo naquele processo, assim como também os seus ministros. Construímos junto um grande entendimento que consolidou a Constituição Cidadã às 44 horas semanais. Agora, 40 anos depois, o Congresso Nacional demonstra sua capacidade de diálogo sobre os grandes desafios do país. Esse Senado foi palco da aprovação da Lei Áurea, 1888, quando pétalas de rosa e orquídeas foram lançados das galerias em celebração à libertação dos escravos.
Ao longo de sua trajetória, essa casa debateu crises e soluções, desafios e avanços, desenvolvimento econômico e inclusão social. Aprovou marcos históricos que transformaram a vida da população brasileira. O meu sonho, confesso, é ver esse plenário coberto de pétalas de rosa e orquídeas por ter aprovado o fim da escala 6x1 e garantindo, então, a escala 5x2. Esse tema não é apenas uma discussão trabalhista, é uma discussão sobre desenvolvimento e produtividade, é uma discussão sobre qualidade de vida, saúde pública, é uma discussão sobre o futuro da nossa gente. O mundo está mudando, as novas tecnologias, a inteligência artificial está aí, a automação, a robótica, a cibernética já fazem parte da realidade. Temos que olhar firme para a pejotização que está aí. Ela pode quebrar a previdência social. O trabalho está mudando, a economia está mudando, a sociedade está mudando. E nós temos a responsabilidade de refletir sobre essas transformações e garantir que o progresso tecnológico esteja a serviço das pessoas e não somente do lucro. Porque, no fim das contas, o desenvolvimento só tem sentido quando ele melhora a vida humana. Nenhum indicador econômico é mais importante do que a dignidade das pessoas. Nenhuma estatística vale mais do que a saúde de um trabalhador ou de uma trabalhadora. Nenhum avanço tecnológico será verdadeiramente um avanço se não resultar em mais qualidade de vida, mais justiça social, mais felicidade para o nosso povo.